Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Nós estamos aqui agora para a parte 2, né? Desse livro que nós estamos aqui utilizando Expedição da História do 8º ano de Gilberto Cotrim. Vamos lá pessoal, para a parte 2 do vídeo. Vamos lá. Pessoal, então nós vamos falar agora a respeito do iluminismo, né? E o que foi o iluminismo assim de forma bem simples, bem prática, né? Pessoal, o iluminismo ele foi um período da história onde as pessoas começaram a pensar mais sobre a razão. Elas queriam mais liberdade, queriam mais progresso, certo? Elas queriam resolver os problemas usando a razão. E os iluministas eles vão defender as ideias de liberdade de expressão, separação entre a igreja e o Estado e o direito individual, certo? Então, assim de forma bem simples, né? Vou até colocar aqui para você. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá. Pessoal, então o iluminismo ele vai ser um movimento intelectual que vai ocorrer aqui no século 17 e no século 18, aonde? Na Europa, certo? A principal característica, pessoal, do iluminismo vai ser justamente a ênfase na ciência, na razão e no ser humano. Por quê? Vamos lá. Antigamente, pessoal, nós percebemos ali na parte da Revolução Inglesa que a igreja, né? A igreja ela vai ter a resposta para tudo. Só que os iluministas, né, alguns pensadores, eles vão dizer que a igreja nem sempre vai ter a resposta para as coisas, pessoal. Certo? Tem certas coisas que precisam de uma explicação. Um exemplo bem simples que eu dou é... Todo mundo sabe o que é uma lâmpada, certo? Antigamente, eu vou usar esse exemplo, né? Vou pegar esse exemplo e vou aplicar para o contexto iluminista. Antigamente, quando uma lâmpada queimava, geralmente as pessoas falavam que queimou porque Deus quis. E ninguém questionava mais isso, certo? Mas a partir do iluminismo, as pessoas começaram a usar a ciência, a usar a razão. E com isso elas queriam uma explicação. Eu não posso simplesmente aceitar uma explicação que porque Deus quis, certo? Então, a gente vai sair da figura de tudo, a explicação de Deus, e agora o homem ele vai ser o centro de tudo. A resposta vai estar no homem, o homem que vai dar a resposta. Como que ele vai dar a resposta, professor Germano? Justamente por meio da razão e por meio da ciência, certo? Deus vai sair de evidência e quem vai entrar em evidência vai ser o homem, ou seja, o homem vai ser o centro agora no âmbito iluminista. Vamos lá. Aí, pessoal, nós vamos ver alguns filósofos, certo? Que vão surgir nesse período, né? O John Locke. John Locke ele vai ter um pensamento liberalista, né? Um pensamento mais liberal político. Ele acreditava que o poder do Estado ele deveria resultar de um acordo entre as pessoas, não
de um poder de origem divina. Opa, origem divina. O que ele está falando aqui, pessoal? Da teoria do direito divino, certo? E o que essa teoria do direito divino falava, criada lá por Jaime I? Falava o seguinte, pessoal, que quem escolhe as pessoas é Deus, né? Quem escolhe os reis é Deus, certo? Então, o Locke ele está falando o seguinte, que essas pessoas que vão estar no poder vão ser escolhidas justamente por homem, não por Deus, mas pessoas vão escolher pessoas, certo? Então é esse tipo de questionamento que Locke ele está fazendo aqui. Montesquieu, né? Ele vai fazer a separação dos poderes, né? Antes, o que acontecia? O poder era uma monarquia. O que? Absolutista. Certo? Aonde somente o rei mandava. E o Montesquieu ele vai dizer o seguinte: não, nós temos que separar, certo? Tem que existir a separação de poder. O poder tem que ser executivo, legislativo e judiciário, certo? Então, ele vai defender a seguinte tese, ou seja, o seguinte pensamento. Os três poderes deveriam ser exercidos por pessoas ou grupos distintos, com os objetivos de evitar abusos dos governantes. Olha aqui mais uma vez, fazendo referência a quem? A monarquia absolutista. E proteger as liberdades individuais. Então, esse pessoal que vai surgir na época do iluminismo vai ser justamente questionando essa questão da monarquia absolutista. Voltaire ele vai trazer uma ideia mais de liberdade de pensamento. Os reis deveriam guiar-se pela razão, respeitar as liberdades individuais e agir com o auxílio dos pensadores iluministas. Uma observação importante aqui para você aqui, ó. Não defendia a participação do povo no poder, mas sim uma monarquia que respeitasse direitos individuais. Então, ele vai justamente trabalhar nessa questão aqui da liberdade de pensamento, né? E para ele, o rei ou a pessoa que está na frente do poder, ela precisa ter um auxílio. E quem vai prestar esse auxílio? Justamente são os pensadores iluministas. Roosevelt, vamos lá. Roosevelt ele vai dizer o seguinte, pessoal. Ele vai dizer a respeito da soberania popular. Ele afirmava que o soberano deveria governar o Estado de acordo com a vontade do povo, isto é, a vontade do povo, certo? Pessoal, isso aqui ele já vai iniciar, mesmo que de forma primitiva, a ideia de democracia, certo? Dessa forma haveria uma sociedade mais justa e igualitária. Então, para ele, quem dita a vontade é o povo e o soberano, o governador, tem que obedecer à vontade do povo. E Adam Smith ele vai justamente aqui defender a ideia de liberalismo econômico. A verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho, não a terra.
Ele está fazendo questionamento a quem, pessoal? A monarquia, né? A nobreza, perdão. A nobreza. Lembra que a nobreza, os nobres, eles tinham as propriedades, as terras, aonde o povo trabalhava, né? Então, justamente, ele vai defender essa questão do trabalho, certo? Que a riqueza vai vir do trabalho. O filósofo valorizava a livre iniciativa e a livre concorrência dos empreendedores. Então, pessoal, o Adam Smith ele vai defender justamente essa questão do liberalismo, né, ou da liberdade econômica, certo? Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Essa aula aqui ela é uma aula mais tranquila, mais rápida, né? Então nós vamos dar continuidade com as gravações.